Livro Carta Aberta aos Católicos Perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. 2. Mudam a nossa religião. Preciso dissipar logo de início um mal-entendido, de maneira a não ter mais que retornar ao assunto. Eu não sou um chefe de movimento, muito menos o chefe de uma igreja particular. Não sou, como não cessam de escrever, o chefe dos tradicionalistas. Chegou-se a qualificar certas pessoas de lefrevistas, como se tratasse de um partido ou de uma escola. É um abuso de linguagem. Não tenho doutrina pessoal em matéria religiosa. Eu me ative toda a minha vida ao que me foi ensinado nos bancos do seminário francês de Roma, a saber, a doutrina católica, segundo a transmissão que dela fez o magistério, de século em século, desde a morte do último apóstolo, que marca o fim da revelação. Não deveria haver nisso um alimento próprio a satisfazer o apetite do sensacional que experimentam os jornalistas e, através deles, a opinião pública atual. No entanto, toda a França ficou em alvoroço no dia 29 de agosto de 1976, ao saber que eu ia rezar missa em Lille. Que haveria de extraordinário no fato de um bispo celebrar o santo sacrifício? Tive de pregar diante de uma plateia de microfones e cada um de meus ditos era saudado como uma declaração retumbante. Mas que dizia eu a mais do que poderia dizer qualquer outro bispo? Ah, eis aí a chave do enigma. Os outros bispos, de alguns anos para cá, não diziam mais as mesmas coisas. Vocês os ouvem falar frequentemente do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo? Minha aventura pessoal não cessa de me surpreender. Esses bispos, na sua maioria, foram meus condiscípulos em Roma, formados do mesmo modo. E eis que, repentinamente, eu me encontrava inteiramente só. Eles tinham mudado, renunciavam ao que tinham aprendido. Eu, que nada tinha inventado, continuava o mesmo. O cardeal Garrone chegou a dizer-me um dia: enganaram-nos no seminário francês de Roma. Enganaram-nos em quê? Não havia ele, antes do concílio, feito às crianças de seu catecismo recitar milhares de vezes o ato de fé? Meu Deus, eu creio firmemente em todas as verdades que revelastes e que nos ensinais por meio de vossa Igreja, porque vós não podeis nem vos enganar, nem nos enganar? Como todos esses bispos puderam metamorfosear-se desta maneira? Vejo uma explicação no seguinte: eles permaneceram na França, deixaram-se infectar lentamente. Na África, eu estava protegido. Regressei justamente no ano do concílio. O mal já estava feito. O Vaticano II não fez mais do que abrir as comportas que retinham a onda destruidora. Num abrir e fechar de olhos, antes mesmo do encerramento da quarta sessão, sucedia a derrocada. Tudo ou quase tudo ia ser levado de roldão, a começar pela vida de oração. O católico que tem o sentido e o respeito de Deus fica chocado pela maneira como fazem rezar hoje em dia. Qualificaram-se de repetições enfadonhas as fórmulas aprendidas de cor. Não as ensinam mais às crianças. Elas não figuram nos catecismos, à exceção do Pai Nosso, numa nova versão de inspiração protestante que obriga ao tratamento por tu. Tratar a Deus por tu, de um modo sistemático, não é sinal de uma grande reverência e não salienta o gênio de nossa língua, que nos oferece um tratamento diferente conforme nos dirigimos a um superior, a um parente, a um companheiro. Neste mesmo Pai Nosso pós-conciliar, pede-se a Deus que não nos submeta à tentação, expressão no mínimo equívoca, ao passo que nossa tradução francesa tradicional constitui um aperfeiçoamento em relação à fórmula latina, calcada bastante inabilmente no hebraico. Que progresso houve aí? O tratamento por tu invadiu o conjunto da liturgia vernácula.
o Nouvelle Missel des Mimanches o emprega de um modo exclusivo e obrigatório, sem que se vejam as razões de tal mudança, tão contrária aos costumes e à cultura francesa. Fizeram-se testes nas escolas católicas com crianças de 12 e 13 anos. Só alguns sabiam de cor o Pai Nosso, em francês naturalmente, outros poucos a Ave Maria. Com cerca de uma ou duas exceções, essas crianças ignoravam o símbolo dos apóstolos e eu, pecador, os atos de fé, de esperança, de caridade e de contrição, o Ângelus, o Lembrai-vos. Como saberiam eles tudo isso, uma vez que a maior parte nem mesmo jamais ouviu falar deles? A oração deve ser espontânea. É preciso falar a Deus sem preparação, disse agora, e se desdenha a maravilhosa pedagogia da Igreja, que cinzelou todas essas preces, às quais os maiores santos recorreram. Quem encoraja ainda os cristãos a fazer a oração da manhã e da noite em família, a recitar antes e depois das refeições o Benedicite e as graças? Soube que em numerosas escolas católicas não se quer mais rezar no início das aulas, tomando como pretexto que existem alunos não católicos ou pertencentes a outras religiões e que não se deve chocar sua consciência nem ostentar sentimentos triunfalistas. Dão-se congratulações por acolher nessas escolas uma grande maioria de não católicos e mesmo de não cristãos e por nada fazer para conduzi-los a Deus. Os alunos católicos, estes, devem ocultar sua fé sob o pretexto de respeitar as opiniões de seus colegas. A genuflexão não é mais praticada a não ser por um número restrito de fiéis. Foi substituída por uma inclinação de cabeça ou, na maioria das vezes, por absolutamente nada. Entra-se numa igreja e senta-se. A mobília foi trocada, os genuflexórios transformados em lenha. Em muitos lugares, se colocaram poltronas idênticas às das salas de espetáculo, o que permite, de resto, instalar mais confortavelmente o público, enquanto que as igrejas são utilizadas para concertos. Citou-se o caso de uma capela do Santíssimo Sacramento numa grande paróquia parisiense, onde certo número de pessoas que trabalhavam nos arredores vinham fazer uma visita na hora do almoço. Um dia ela foi fechada por causa de trabalhos. Quando reabriu suas portas, os genuflexórios tinham desaparecido. Sobre um tapete confortável haviam dispostos bancos estofados e muito fofos, de um preço certamente elevado e comparáveis aos que se podem encontrar no vestíbulo das grandes sociedades ou das companhias aéreas. O comportamento dos fiéis mudou logo. Uns se punham de joelhos sobre o tapete, mas a maior parte se instalava comodamente e meditava de pernas cruzadas diante do tabernáculo. Havia certamente no espírito do clero dessa paróquia uma intenção. Não se fazem arranjos custosos sem refletir no que se pratica. Verifica-se uma vontade de modificar as relações do homem com Deus no sentido da familiaridade, da desenvoltura, como se tratasse com ele de igual para igual. Como se persuadir se são suprimidos os gestos que materializam a virtude de religião, de que se está na presença do Criador e do soberano Senhor de todas as coisas? Não se corre também o risco de diminuir o sentimento de sua presença real no tabernáculo? Os católicos estão, outrosim, desorientados pela ideia pré-concebida de banalidade e mesmo de vulgaridade que se lhes impõe nos lugares de culto de um modo sistemático. Taxou-se de triunfalismo tudo que concorria para a beleza dos edifícios e para o esplendor das cerimônias. A decoração deve aproximar-se do cenário cotidiano, do vivido. Nos séculos de fé, oferecia-se a Deus o que se possuía de mais precioso. É na igreja do lugarejo que se podia ver o que justamente não pertencia ao universo cotidiano. Peças feitas de ouro, obras de arte, tecidos finos, rendas, bordados, estátuas da Santíssima Virgem, coroada de joias. Os cristãos faziam sacrifícios financeiros para honrar o Altíssimo
com o que tinham de melhor. Tudo isso concorria para a oração, ajudava a alma a elevar-se. É um proceder natural ao homem. Quando os reis magos se dirigiram ao pobre presépio de Belém, eles levaram ouro, mirra e incenso. Brutalizam-se os católicos, fazendo-os rezar num ambiente trivial, em salas polivalentes, que não se distinguem de nenhum outro lugar público, ficando às vezes mesmo aquém desses. Aqui e ali, abandona-se uma magnífica igreja gótica ou românica para construir ao lado uma espécie de hangar despojado e triste, ou então se organizam eucaristias domésticas, em salas de refeição e até em cozinhas. Me falaram de uma dessas, celebrada na residência de um defunto na presença de sua família e de seus amigos. Após a cerimônia, tiraram o cálice e sobre a mesma mesa, coberta com a mesma toalha, preparou-se uma refeição. Durante esse tempo, a algumas centenas de metros, os pássaros estavam sós a cantar os louvores do Senhor, em torno da igreja do século XIII, ornada de vitrais magníficos. Aqueles dentre vocês, leitores, que conheceram a anteguerra, recordam-se certamente do fervor das procissões de Corpus Christi, com os múltiplos altares, os cantos, os turíbulos, o ostensório resplandecente levado pelo sacerdote à luz do sol, debaixo do pálio bordado a ouro, os estandartes, as flores, as campainhas. O sentido de adoração nascia na alma das crianças e nela se incrustava para toda a vida. Esse aspecto primordial da oração parece muito negligenciado. Querem alegar ainda a evolução necessária, os novos hábitos de vida? Os embaraços do trânsito de veículos não impedem as manifestações de rua. Os que delas participam não experimentam nenhum respeito humano para exprimir suas opiniões políticas ou suas reivindicações justas ou não. Por que somente Deus seria posto de lado? Porque apenas os católicos deveriam abster-se de render-lhe o culto público que lhe é devido? O desaparecimento quase total das procissões não tem por origem um desprezo dos fiéis. Ele foi prescrito pela nova pastoral, que, não obstante, avança sem cessar na busca de uma participação ativa do povo de Deus. Em 1969, um pároco da região de Oice era destituído por seu bispo depois de ter recebido a proibição de organizar a procissão tradicional de Corpus Christi. Mesmo assim, a procissão se realizou e atraiu 2 vezes mais pessoas do que a cidade possuía de habitantes. Pode-se dizer que a nova pastoral, aliás, em contradição neste ponto com a Constituição Conciliar sobre a Santa Liturgia, afina-se com as aspirações profundas dos católicos que se mantêm apegados a tais formas de piedade? Em troca, o que se lhes propõe? Pouca coisa, pois o serviço do culto se reduziu rapidamente. Os padres não celebram mais o santo sacrifício todos os dias e concelebram o resto do tempo. O número das missas diminuiu em grandes proporções. No campo é praticamente impossível assistir à missa durante a semana. No domingo é necessário tomar uma condução para se dirigir à localidade a qual cabe a vez de receber o sacerdote do setor. Numerosas igrejas da França foram definitivamente fechadas. Outras só são abertas algumas vezes por ano. Junte-se a isso a crise de vocações, ou antes, a crise do acolhimento que lhes é dado. A prática religiosa se tornou mais difícil de ano para ano. As grandes cidades são, em geral, melhor servidas, mas na maior parte do tempo é impossível comungar, por exemplo, nas primeiras sextas-feiras ou nos primeiros sábados do mês. Não se deve mais pensar, naturalmente, em missa diária. Em muitas paróquias, elas se celebram por encomenda, por um grupo determinado, em hora combinada, e de tal sorte que o transeunte, ao entrar casualmente, sente-se estranho a uma celebração recheada de alusões às atividades e à vida do grupo. Lançou-se o descrédito
sobre o que se chamou de celebrações individuais em oposição às celebrações comunitárias. Na realidade, a comunidade se fragmentou em pequenas células. Não é raro verem-se sacerdotes celebrar em casa de um católico comprometido em atividades de ação católica ou em outras, na presença de alguns militantes. Ou então, o horário do domingo de manhã se encontra repartido entre as diferentes comunidades linguísticas: missa portuguesa, missa francesa, missa espanhola. Numa época na qual as viagens ao estrangeiro se multiplicaram, os católicos são levados a assistir a missas nas quais eles não compreendem uma palavra sequer. Isso ainda se lhes faça entender que não é possível rezar sem participar. Como fariam eles? Fim das missas, ou muito poucas. Fim das procissões, fim da bênção do Santíssimo Sacramento, fim das vésperas. A oração em comum foi reduzida a uma expressão mais simples. Mas, quando o fiel superou as dificuldades de horários e deslocamentos, que encontra ele para matar sua sede espiritual? Falarei mais adiante da liturgia e das graves alterações que ela sofre. Mantenhamo-nos, por agora, mais no exterior das coisas, nas formas dessa oração comum. Muito frequentemente, o clima das celebrações choca o senso religioso dos católicos. É a intrusão dos ritmos profanos com todas as espécies de instrumentos de percussão, a guitarra, o saxofone. Um músico responsável pela música sagrada, numa diocese do norte da França, escrevia, apoiado por numerosas personalidades eminentes do mundo musical: apesar da linguagem atual, a música destes cantos não é moderna. Este estilo musical não é novo, mas se praticava em lugares e ambientes muito profanos, cabarés, discotecas, frequentemente com danças mais ou menos lascivas, expressas ridiculamente com nomes estrangeiros. Foi-se levado ao balanço, ao swing. Todos têm o desejo de se agitar. Eis uma expressão corporal, certamente estranha à nossa cultura ocidental, pouco favorável ao recolhimento e cujas origens são turvas. Na maior parte do tempo, nossas assembleias, que já experimentam a tendência de misturar as notas negras e as colcheias numa medida de 6/8, não respeitam o ritmo exato, e a bateria falha. Então não se tem mais o desejo de se agitar, mas o ritmo se torna informe e faz acentuar ainda mais a pobreza habitual da linha melódica. Como fica a oração nisso tudo? Felizmente parece que em mais de um lugar se voltou a costumes menos bárbaros. Agora, os que querem cantar são submetidos às produções dos organismos oficiais especializados na música de igreja, pois nem se cogita utilizar a maravilhosa herança dos séculos passados. As melodias habituais, sempre as mesmas, são de uma inspiração muito medíocre. Os trechos mais elaborados, executados por corais, ressentem-se da influência profana, excitam mais a sensibilidade do que penetram na alma, como faz o gregoriano. As palavras inventadas, com vocabulário novo, como se um dilúvio tivesse destruído todos os antifonários, nos quais, mesmo querendo fazer coisa nova, poderiam se ter inspirado, adotam o estilo do momento e logo saem da moda. Não são mais compreensíveis depois de um espaço de tempo muito curto. Inumeráveis discos, destinados à animação das paróquias, difundem paráfrases de salmos, que se têm, aliás, como tais e que suplantam o texto sagrado da inspiração divina. Por que não cantar os próprios salmos? Apareceu uma novidade há pouco tempo. Cartazes afixados na entrada das igrejas diziam: para louvar a Deus, batei palmas. Então, no decurso da celebração, a um sinal do animador, os assistentes levantam os braços acima da cabeça e batem palmas em cadência, com entusiasmo, produzindo um barulho insólito no recinto do santuário.
Esse gênero de inovação, sem ligações com nossos hábitos, mesmo profanos, que tenta implantar um gesto artificial na liturgia, sem dúvida não terá futuro. Ele contribui, não obstante, para desencorajar os católicos e aumenta a sua perplexidade. Poderíamos abster-nos de frequentar as Gospel Nights, mas que fazer quando essas práticas desoladoras se apoderam das raras missas de domingo? A pastoral de conjunto, segundo o termo adotado, constrange o fiel a gestos novos, cuja utilidade ele não percebe, que vão contra sua natureza. É preciso, antes de qualquer coisa, que tudo se faça de maneira coletiva, com mudanças de palavras, mudanças de evangelho, mudanças de objetivos, com apertos de mão. O povo segue relutando, como demonstram as cifras. As últimas estatísticas acusam uma nova baixa entre 1977 e 1983 na frequência à comunhão, enquanto que a oração pessoal conhece uma ligeira ascensão. A pastoral de conjunto, portanto, não conquistou o povo católico. Eis o que leio no boletim paroquial da região parisiense. Há 10 anos, a missa das 9h30 possuía de vez em quando um estilo um pouco particular, no sentido de que a proclamação do Evangelho era seguida de uma conversa na qual os fiéis se reencontravam em grupos de uma dezena. De fato, na primeira vez que se tentou tal celebração, 69 pessoas constituíram grupos, 138 ficaram à parte. Poder-se-ia pensar que, com a ajuda do tempo, esse fato se iria modificando. Não aconteceu nada disso. A equipe paroquial organizou, então, uma reunião para saber se continuariam ou não as missas com conversas. Compreende-se que, tendo 2/3 dos paroquianos resistido até então às novidades pós-conciliares, não tenham ficado encantados por essas conversas improvisadas em plena missa. Como é difícil ser católico hoje! A liturgia francesa, mesmo sem conversa, atordoa os assistentes sob um fluxo de palavras. Muitos se queixam de não poder rezar durante a missa. Então, quando rezarão eles? Os católicos desconcertados ouvem propostas de receitas que são sempre aprovadas pela hierarquia, contanto que elas se afastem da espiritualidade católica. O yoga, o zen, são as mais estranhas. Orientalismo desastroso que coloca a piedade em caminhos falsos, pretendendo conduzir a uma higiene da alma. O que dizer dos danos da expressão corporal, degradação da pessoa ou mesmo tempo de exaltação do corpo, contrária à elevação para Deus? Essas modas novas, introduzidas até nos mosteiros de contemplativos, com muitas outras, são extremamente perigosas e dão razão àqueles que ouvimos dizer: mudam a nossa religião.